fez hoje o que a sociedade brasileira queria que fizesse. Tudo bem, veja bem. Mas ele convocou o Edilson pelo que o Edilson vinha fazendo, pelo conhecimento que ele tem do Edilson há 4, 5, 6 anos que ele trabalha com o Edilson. Então não é por uma situação dessa que foi premeditada. Opa! Foi premeditada. Eu já tenho informações sobre isso. E aí ele vai cortar agora em cima disso. Premeditada como, Filipão? Ele premeditou antes que, se o jogo estivesse nessas condições, ele faria essa gracinha. Você sabia, Parreira, que ele fez uma grande bobagem, literalmente, quer dizer, perdeu lugar na seleção brasileira, colocou em risco milhares de pessoas ali, porque é isso que o corintiano não está conseguindo entender. Independente do jogo de futebol, futebol é a coisa menos importante dentre as mais importantes no país. Então, o futebol é apenas alegria momentânea ali, importante é a segurança do povo. Ele quase botou fogo no Morumbi, isso é uma coisa muito perigosa. Em 1966, o Almir botou fogo no Maracanã para não deixar o Bangu da volta olímpica. Hoje, o que fez o Edilson? Ele não deixou o Corinthians dar a volta olímpica. A alegria do corintiano que seria nos 15 minutos finais com o Palmeiras sem a mínima condição de fazer 3 gols. Ele fez ao contrário do que fez o Almir em 66. Você entendeu o raciocínio? Você concorda? Concordo. Eu me lembro desse fato. O Almir realmente foi decepcionante, aquele Flamengo e Bangu. Não vi o jogo hoje, estava viajando para cá, soube do fato em si e realmente é lamentável. E o técnico Oswaldo de Oliveira foi elogiado por todo mundo hoje à tarde. Eu queria dar 10 para ele à tarde pelo que ele falou. Se ele não tivesse acabado com o jogo árbitro, eu teria tirado o meu jogador. Parabéns pela postura. Você não tem a experiência dos 3, mas você está mostrando que você está começando muito bem. Realmente, naquele momento, eu mandei que o Mirandinha se posicionasse para entrar, mesmo antes do incidente. E agora eu queria dizer uma coisa que eu considero muito importante, é que eu me lembro, inclusive, desse Bangu e Flamengo também. Eu era garoto, mas eu me lembro desse fato. Agora, o fogo no Morumbi, ele começou, não foi hoje com o Edilson, ele começou a semana inteira. Não, ele começou com uma vampeta. Começou, mas começou com uma vampeta quando deu aquele carrinho. Começou a semana inteira, com todas as declarações que foram dadas, com todas as incitações para a violência e tudo que cercou o clássico. Eu acho que isso poderia ser evitado, inclusive, se a imprensa não desse tanto resplendor a esse tipo de situação. Provocando, incitando, levando, pergunta daqui, pergunta dali, e acabou no que aconteceu. Filipão, por que começou no Vampeta? Porque se o juiz pune como puniu o Kleber hoje, o Vampeta tinha sido expulso. E aí, Oswaldo? São fatos, por exemplo, o Kleber, quando ele saiu, depois da expulsão, ele deu um soco na cara do Edilson também, né? Quer dizer, ele tentou provocar ali o incêndio do Morumbi. Só que o Edilson, naquele momento, teve equilíbrio e conseguiu não responder e ficou fora da ação. E depois, de uma forma que eu também considero errada, ele fez o que fez, né? Sobre o Kleber deu um murro no Edilson antes? O Kleber foi expulso. Não, mas depois da expulsão ele deu um soco? Eu quero te fazer, o Kleber foi expulso. E o Vampeta? Deu o carrinho, machucou o joelho do menino e ainda, para todo mundo, o carrinho do Vampeta foi legal, bonito, é um carrinho estrangeiro. O meu é um caminhão brasileiro. Olha, gente, o Brasil todo quer ver essas imagens que nós vamos colocar agora, mas eu peço à produção só mais um minuto, que eu queria ouvir 4 opiniões a respeito do que o Oswaldo de Oliveira falou. Porque eu sou o jornalista, o único jornalista dos 4. 2 técnicos campeões do mundo e 2 técnicos que foram campeões hoje. E o Filipão é o maior copeiro do futebol brasileiro no tempo mais recente. A imprensa bota fogo? A pergunta que eu coloco para vocês, fiquem à vontade, porque vocês são os comentaristas aqui. Nós, da imprensa, botamos fogo, conforme diz o Oswaldo. Gostaria que vocês ficassem muito à vontade para falar isso. Você, Filipão. Bom, eu acho que tem alguma coisa mais do que bota fogo? Arde, queima. A imprensa quer ver o circo pegar fogo. Essa é a minha opinião. Muitas vezes as coisas boas, como uma vitória normal, uma vitória tranquila, coisa e tal, são fatos corriqueiros. E esses fatos que acontecem, que devem ser deixados de lado e banidos realmente, esse é o que vai gerar
conversa, jornal, por uma semana. Manchete. Manchete, aí é que tá. Realmente isso acontece. Eu acho que se, ao invés de incitar esse tipo de comportamento, a imprensa tivesse atacado o clássico pela beleza, pelo futebol que podia ser desenvolvido por duas grandes equipes do futebol brasileiro, eu acho que isso não teria chegado onde chegou. Zagallo e Parreira, por favor, dois técnicos especializados em atender a imprensa, porque ninguém é tão massacrado pela imprensa Milton, quanto o técnico da seleção. Porque só o lado negativo é exacerbado. Quando tem uma notícia boa, ela não ganha manchete. A gente sabe disso. Eu me lembro uma vez, numa Copa América, em 93, o Zagallo estava com a gente lá, eu estava entre o Tafarel e o Zete, fazendo um rodízio e tal. Nós íamos jogar contra a Argentina na semifinal. De repente, eu confirmei o Zete no gol, o Tafarel ficou de fora. Tinha uns 40 jornalistas. Na hora que o time foi anunciado, os 40 deram um pique, não no que ia jogar, no que ia ficar na reserva, que era o Tafarel. Ele, como era um cara de boa índole, um bom profissional, tirou de letra. Você veja bem, o fato negativo, o jogador que não ia jogar é que virou manchete. E, de um modo geral, os fatos negativos ganham uma proporção impressionante, mano. Eu acho que incendeia. Mas isso não é só esportiva, não. É na política, é em qualquer setor da mídia, as coisas negativas ganham um espaço. As tragédias, assassinatos, sequestros. Zagallo, que já levou muita microfonada na boca, Zagallo. Não, entre Corinthians e Palmeiras, eu acho que é o 7º jogo. O porquê? O 7º jogo em 5 meses. Por qual a razão, o porquê que somente nesse 7º jogo é que aconteceu isso? Por que então que não aconteceu antes? Qual foi o problema extra que fez com que incendiasse o jogo? Foi a atitude inconveniente do Edilson, que trouxe toda essa consequência. Claro que generalizou. Não deveria ter ocorrido por parte de outros jogadores do Palmeiras as agressões que tiveram. E eu felicito ao Paulo César, o árbitro, por ter parado o jogo nesse momento. Porque se prosseguisse, poderia termos no final ou até o final mais problemas. Então foi uma atitude correta do juiz diante do que aconteceu. Agora, o lado de fato negativo, a gente escuta toda hora em todos os programas. É o que mais chama atenção, não é só dentro do futebol, né? Em todo setor da vida, é só você ligar o jornal de qualquer emissora, qualquer televisão, que o lado negativo é todo dia. Então, não é só dentro do futebol, em todo setor, em todo segmento. Mas o jogador, ele não tem a cultura que normalmente vocês técnicos têm. E o próprio jornal o Globo do Rio faz essa justiça hoje da técnica de vocês, a categoria de vocês, o nível de vocês ao discutir futebol. Então, a imprensa, ela encontra um campo fértil junto ao jogador, fazendo uma pergunta algo que venenosa, até com base jornalística, no entanto, viu, Oswaldo? Que aí acaba repercutindo, porque o jogador... Você chega lá, o Paulo Nunes falou tal coisa, aí o Marcelinho pega e já retruca. Depois de retrucar, o Marcelinho retruca também, e todo mundo aí vira uma progressão geométrica, e ninguém mais segura. Então, cabe justamente orientar melhor seus jogadores. Exatamente. O caso do Marcelinho com o Paulo Nunes parou porque nós estávamos no vestiário, no jogo, na Vila Belmiro, que íamos jogar contra a Portuguesa, e eu vi que os homens de imprensa vieram em cima do Marcelo, porque o Paulo Nunes ontem chamou a câmera, não sei o quê, dizendo que, incitando o Marcelinho a retrucar, quer dizer, seria a réplica da réplica. E eu chamei o Marcelo, falei, Marcelo, acaba com essa polêmica, você e o Paulo são amigos, vocês jogaram juntos no Flamengo, não vão agora ficar sustentando esse tipo de situação que estão querendo colocar na boca de vocês. Ele parou, disse que não comentava mais o assunto e dali não houve mais sequência naquele problema. Oswaldo, meus amigos do Super Técnico, com muita satisfação, nós vamos colocar com absoluta exclusividade a declaração de Vanderlei Luxemburgo, o atual Zagallo, o atual Parreira, o técnico da seleção brasileira. Porque a divulgação aconteceu do corte do Edilson, mas o super técnico vai a Foz do Iguaçu. Vamos ouvir aqui Vanderlei Luxemburgo dizendo por que cortou o Edilson da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Vamos lá. Foi uma atitude feia, um atleta profissional não pode ter uma atitude daquela. Provocou uma situação desconfortável, uma pancadaria para tudo quanto é lado, um título que ficou
manchado pelaquela atitude, com terminada a maneira como terminou, com uma pancadaria muito grande. A rivalidade entre Palmeiras e Corinthians existe, nós sabemos disso, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Vasco da Gama, mas esse tipo de comportamento que provoca, não só dentro do campo, de repente provocando até os próprios torcedores fora do estádio, porque transfere para fora do estádio, eu não gostei, vou conversar com a comissão técnica e o Edilson pode ser cortado, com certeza. Pode ser cortado, mas a informação que já temos da assessoria de imprensa da CBF é de que o jogador foi cortado. Enfim, em cima do que disse o Luxemburgo, você muda a tua opinião, meu caro Filipão? Não, não mudo não. Não mudo não. Se eu convocar, se eu for do meu time convocar alguém para trabalhar comigo, é porque eu conheço essa pessoa. Oswaldo, essa sonora exclusiva da Bandeirantes, da Rede Bandeirantes, aqui para o Super Técnico. Mas enquanto você vinha aqui para a televisão, o Luxemburgo tentou falar com você, não conseguiu localizá-lo, o Valdir que o localizou e comunicou oficialmente que o jogador está cortado. Exatamente. É isso? Foi isso, o Valdir Moraes me telefonou, eu estava no carro vindo para cá e me fez esse comunicado. Então, meus amigos, está aí a informação exclusiva da Rede Bandeirantes Televisão no Super Técnico, a imagem do Luxemburgo. O Luxemburgo deu essa entrevista, é claro que pela tramitação, houve uma demora de alguns minutos, mas já depois dessa entrevista ele ligou para você e o Valdir Joaquim de Moraes, que comunicou a você oficialmente, é uma questão ética entre vocês, técnicos de seleção, tem que comunicar o técnico do jogador de que pertence o clube, a que pertence o clube, você tinha que ser comunicado primeiro, Oswaldo? Eu não me lembro de outro fato semelhante, mas eu acredito que até em respeito ao nosso relacionamento, o Vanderlei preferiu me comunicar antes de tornar pública a situação. Carlos Alberto Parreira, como é que você vê isso? Nesse momento o Edilson está numa festa no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo, e não está nem aí. Ele é um rapaz muito alegre, boa gente, mas que ele talvez não tenha dimensão do tamanho da bobagem que ele fez. O corintiano fica bravo, fica pensando só em jogo de futebol. A questão é muito mais séria. É a segurança de milhares de pessoas, meu Deus do céu, num estádio de futebol. E como é que você vê isso, a situação do corte do rapaz? Você faria o mesmo? Não sei, os americanos têm lá, você tem que vestir a pele para poder reagir a uma situação dessa. De qualquer modo, a seleção é o paradigma, é um modelo que tem que servir em todos os aspectos para qualquer jogador, para o torcedor, para a sociedade. Ela é um espelho da nossa sociedade, porque ela adora futebol e todo mundo vê com o maior carinho a seleção. Portanto, a disciplina tem que ser preservada, dependendo da gravidade. Parece que foi grave. Eu acho que a atuação do Vanderlei foi segura. A seleção tem que servir de paradigma, de modelo, de disciplina. E você, Zagallo? E na sequência as imagens, Zagallo. Bem, a atitude do Edilson foi dentro do Corinthians num jogo com o Palmeiras. Já ocorreu conosco, Parreira e eu, em 93, com o Romário, dentro da seleção brasileira. Ele foi cortado, nós deixamos um período de fora e depois o reconvocamos. Aconteceu comigo, com o Edmundo, né, dentro da própria seleção, no final do jogo, quando ele deu um soco. E, na continuação, eu ia chamar, ele fez outra expulsão num jogo contra o Vasco, contra o Independente, não me recordo agora, dentro de São Januário, Independente, e eu não chamei. River. E eu prorroguei. Essa atitude não foi dentro da seleção. Agora, é um direito que o Luxemburgo tem de chegar e cortar, né? Porque ele já conhece o jogador. Agora, como disse o Filipão, se ele conhece o jogador, então não foi essa atitude que fez cortá-lo, né? Ou então ele está fazendo um somatório de pensamento. Eu acho que dentro da seleção, ocorrendo o fato, é que devia, como aconteceu comigo no caso do Edmundo, aconteceu comigo, eu fiz a punição, né? E depois ele agiu erradamente. Em consequência daquilo que foi feito, eu deixei a coisa em banho-maria até que eu reconvoquei novamente o Edmundo. Então eu acho que ele poderia sofrer um puxão de orelha, né, dentro da seleção brasileira, né, repreender e daí para frente que ocorresse, aí o problema era do próprio Luxemburgo. Tá vendo, gente? Olha aí, a opinião do Zagallo, a opinião do Carlos Alberto Parreira, do Oswaldo de Oliveira, que confirmou que há pouco recebeu a informação oficial por parte da CBF de que o jogador estava cortado.
depois dessa sonora que com exclusividade colocamos aqui no Super Técnico, a entrevista de Vanderlei Luxemburgo lá em Foz do Iguaçu, do lado do Paraguai. E a opinião do Filipão, o ético Filipão. Conheço bem já o Filipão, há 2 meses vendo o Filipão praticamente todo domingo aqui. O Filipão está muito bravo, o Filipão está chateado. Eu não. Então eu ouso imaginar que ele, por ética, não queira condenar o Edilson, porque ele está muito chateado com o Edilson. Numa outra situação, acho que você soltava o verbo. E nós vamos ver os lances depois. Não, eu condenei a atitude do Edilson. Eu condenei a atitude do Edilson. Não tem, eu não estou dizendo... Ele não fez nada de correto, fez tudo que é incorreto. Vamos até ver o que o Edilson agora, fez, Filipão, enquanto você vai falando. A minha opinião sobre a desconvocação do Edilson é outra. Bom, tudo aí começa, Parreira. Você que estava no avião. Vamos lá, meu caro Filipão. Queria que você e Oswaldo comentassem isso aí. Olha aí. Ah lá. Cortou para a torcida quando estava controlando a bola, né, Zagallo? É. Ele fez a embaixada, colocou na cabeça, colocou nas costas, quer dizer, ele fez debochando, né, do Palmeiras em campo. Houve uma reação. Eu não tinha visto, mas de qualquer maneira é lamentável uma final de campeonato. O centro mais importante Parreira, a primeira do vez futebol na vida que isso brasileiro. aconteceu em São Paulo. O campeonato não acabou. São cenas lamentáveis. E qual o goleiro, Oswaldo, que estava batendo ali no... Teu goleiro reserva estava batendo no Roque Júnior, o Roque Júnior se recuperou, começou a bater nele e o jogou no buraco do túnel. Ele, rapaz, poderia ter feito. Não, ele não jogou, ele pulou. Ele não jogou, ele pulou. Ele foi rápido e ele pulou. Ele não jogou, não. Alto ali, né, Filipão? Nossa, eu não sei. Ele deve ter caído mal. Vamos ver de novo. Ele é muito ágil. Ele pulou. Agora, o Roque Júnior estava apanhando, conseguiu uma bela recuperação. Quer dizer, a gente fala de brincadeira, humor negro, viu, Parreira? Porque esse é o problema que o Edilson tem que entender. Jogador nenhum do mundo pode fazer um negócio desse, porque pode botar fogo no estádio, Parreira. Você também não tem dúvida em relação ao erro que aconteceu? Olha aí. Isso aí é o deboche, né? Isso aí é o deboche. Parece até que é um bate-bola de treino, é o deboche. Né? Olha, e a bola tá rolando, era o jogo pra valer, disso é que veio a reação, né? Veio a reação. Aí veio o Paulo Nunes, ó. Quer ver? Esse foi o Júnior. Agora os jogadores do Palmeiras foram atrás dele. Olha aí. Foi um ato irresponsável e inconsequente que você não pode criticar o treinador da seleção por ter tomado uma decisão. E aí o Paulo Nunes atingido por trás, exatamente pelo Edilson. Mas antes o Paulo Nunes foi bater nele lá. Entenderam? Porque o Parreira está absolutamente assustado. Ele não está acreditando que ele está vendo... Ele estava no avião, ele está vendo as imagens pela primeira vez. Agora o Oswaldo e o Filipão viram ao vivo. Vendo essas imagens depois, o que você sente, Filipão? Você que estava lá do lado. O que eu posso dizer? O que eu disse anteriormente. Eu acho que nós temos que pedir desculpa ao público por terminar um campeonato dessa forma. Veja, Parreira, parece até que o jogo está parado, que está faltando luz, o jogador está ali batendo bala. Não, verdade, o jogo está rolando. Foi um deboche que não deveria ter sido feito. E a consequência é toda. Mas agora houve o erro, né, porque não deveria ter acontecido. Sim. Certo? A consequência. Mas tudo foi a consequência de um ato que não deveria ter sido produzido pelo Edilson, né? Os jogadores do Palmeiras vêm num estresse emocional impressionante. Aí quantos jogos, 3 decisões seguidas, está perdendo, tinha que ganhar por diferença de 3 gols, acontece um evento desse, a reação é normal. Oswaldo, você já ia tirar o Edilson por indisciplina do campo, você me dizia? Eu ia tirar justamente por causa dessa conduta dele, né? E eu também julguei que não era correta e ia tirar. O seu antecessor, o Edson Cegonha, que foi um brilhante jogador, falou a mesma coisa. O René Simões. Tá todo mundo... Ninguém acreditou que o Edilson pudesse fazer um negócio desse. E ele jogou bola, o Edson Cegonha, tá? Teu auxiliar. Realmente. Não, ele não é um jogador violento. Ele não é um jogador violento. Nem pode ser, não tem físico para isso. Né? Ele tem uma boa técnica. Estava na sua melhor fase. E acabou debochando e trazendo essa situação toda. Então, eu acho que foi uma atitude inconveniente, antiesportiva. E as consequências. E as consequências do que aconteceu agora. Não é verdade? O fato de você falasse sobre isso, Parreira, porque o corintiano prende-se. Parte dos corintianos, domingo passado, olha lá, 3-0, já houve briga fora do estádio, incitamento à violência. Domingo,
lá no Parque Antártico. Olha lá, o Renato com o Roque Júnior. Olha ali, o Renato, goleiro reserva. Imagine hoje, rapaz. Olha lá. Com essas cenas aí, rapaz. Olha, o árbitro fez a melhor coisa que poderia ter feito. Nota 10 pro árbitro. Nota 10 pro Paulo Concorda, César? Filipão? Tranquilo. Ele não podia agir de outra maneira. 9. 9. Por que não dá 10? Ele não deu um pênalti escandaloso no Evaí, no Osés? E esse pênalti, Oswaldo, você viu esse pênalti? Continua a mesma coisa. Não me lembro, não. Eu me lembro do que o Kleber fez no Edilson no jogo passado, que agrediu ele dentro da área dando um soco dentro do Edilson. No jogo passado, o Edilson caiu. Esse eu me lembro. De hoje eu não vi. Você viu esse pênalti, Filipão? Não, eu vi sim. O juiz não deu, a gente até pediu para ele dar. Que 3 era pouco, mas tinha que fazer 4. Mas que coisa. O pior, né, Parreira? É isso aí, isso foi uma vergonha. Meu Deus. Essas imagens correm o mundo, Parreira. Você que é um homem internacional, Zagallo. Então isso depõe contra o futebol brasileiro, Mas, isso envergonha. Milton, não, essas imagens depõem. Mas as imagens que vêm de fora também não são nada, não tem nada de diferente das nossas aqui. Esse foi um jogo, aconteceu isso aqui. Eu quero que tu me mostre no Campeonato Paulista qual foi o jogo que teve outro incidente. Não me recordo. Agora, da Europa também vem para cá imagens. Inclusive, eu me lembro, não sei se problema de imagem muito sério no país, eu não sei se o Zagallo estava envolvido uma vez que... Acho que foi você, professor. Porque uma vez que o Paulo César sentou na bola e o Moisés veio e chutou a cabeça dele. Não, não foi comigo, não. Foi com você, não? Eu me lembro que aconteceu isso e não aconteceu esse desfecho. Eu acho que os dois foram expulsos e o jogo continuou. Mas porque o jogo, não, naquela época, não tinha tido a trajetória que esse Corinthians e Palmeiras teve. Não teve a história que esse Corinthians e Palmeiras teve. E hoje foi o 7º jogo e tem sempre essa coisa da imprensa vir, porque fulano disse isso, fulano disse aquilo, e que vai ter no outro jogo, que não vai ter no outro jogo. Aí vem, pergunta aqui, pergunta ali. Quer dizer, eu acho que se a coisa tivesse sido levada de um jogo para o outro, de uma outra forma, esse espetáculo de hoje podia ter sido minorizado. As consequências não seriam tão drásticas quando foram. Ô Parreira, por favor, Parreira, eu falei aqui que parte dos corintianos, poucos fanáticos, agradeceram o Edilson pela gozação em cima do Palmeiras, pegaram muito no meu pé hoje, entendeu? E eu enxerguei, permitam-me, além da curva. Independente de Palmeiras e Corinthians, a coisa menos importante, o mais importante é a segurança do povo. Eu gostaria que você falasse a respeito disso, o que poderia acontecer, o que pode gerar uma atitude dessa, até porque os jogadores do Brasil estão vendo 4 super técnicos aqui no Super Técnico. Vocês que ensinam os jogadores no Brasil. Gostaria que você desse uma aula com o Zagallo, com o Oswaldo, com o Filipão, como se comportar, ou seja, como não fazer o que faz o Edilson para que haja segurança do povo. Olha o que acontece, acho que a coisa é mais profunda e até muito mais grave, e é difícil você analisar com poucas palavras em breve momento. Porque o futebol profissional, de um modo geral, e o esporte, de um modo geral, e o futebol no Brasil, você só tem que ganhar. É uma pressão em cima dos treinadores, dos profissionais, de um modo geral, dos médicos, dos preparadores físicos, dos jogadores. São competições atrás de competições. O Palmeiras aí, uma coisa desumana que houve com o Palmeiras. Foram 3 competições em 3 meses. Os jogadores não veem os familiares há muito tempo. E isso vai causando um estresse psicológico enorme. Chega em determinado momento, acontece o que aconteceu hoje. Aí tudo para fora. Então essa violência é exatamente porque é só ganhar, ganhar e ganhar. Só vale o resultado, só vale o campeão, só vale o vencedor. Quem perde não é nada, vira pó. Então não analisam trabalho, não analisam nada. Só vitórias, a todo custo e de qualquer modo, de qualquer maneira. Então isso aí vai extravasando, chega num ponto que a panela explode, é ebulição mesmo. Por isso Total. Que o jogador não pode fazer o que fez hoje. Não pode, não deve, mas eles vão crescendo tal. É impressionante. O fato do Edilson ter feito isso foi lamentável. Não justifica de maneira alguma o jogo, o estresse que o Corinthians sofreu, que o Palmeiras vinha sofrendo, o resultado favorável, o fogo que a imprensa colocou de um lado e de outro. Porque mesmo sem isso aí, no jogo anterior já houve um incitamento à violência muito grande. Eu vi cenas terríveis no jogo anterior. Na rua, policiais com torcedor batendo e tal. Hoje, a coisa podia ter extravasado, extrapolado e partido até para a arquibancada, e a gente não sabe o que poderia ter acontecido. Até morte, como já aconteceram. Nossa, que tal até uma morte, vergonha. como já aconteceram. Tá uma vergonha. Ô Parreira, um minuto só. Oswaldo de Oliveira
que foi sereno o técnico do Corinthians, dizendo ia tirar o jogador por atitude antidesportiva, ia tirá-lo por indisciplina do campo. Está aqui o Zagallo, está aqui o Parreira, está aqui o Scolari, muito ético o Scolari. Mas nós vamos... O Paulo Nunes, lá na Rádio Jovem Pan, eu falei depois do jogo com o Paulo Nunes. Paulo Nunes disse o seguinte: eu errei e peço desculpas. Ele viu que pisou na bola. Não tem nada que mostrar a faixa de campeão da Libertadores também no jogo do Palmeiras, no jogo de Campeonato Paulista. Mas reconheceu o erro. Vamos ver se o Edilson reconheceu o erro dele. Vamos ver. Confusão. A equipe do Corinthians, nós recebemos provocação a semana inteira. Na hora que a gente vai provocar, os jogadores do Palmeiras não aguentam. Quer dizer, eu posso aguentar cabelo pintado, nego botando máscara, botando isso, botando aquilo. E eu não posso, dentro de campo, fazer uma coisa que é arte. Futebol é arte. Mas agora acabou o Corinthians campeão. Acabou, campeão, vamos comemorar. E aí, Filipão, o que você achou? Não achei nada. Acho que ele está somente dizendo que o ato que ele fez, ele está assumindo. Nada diferente. Os jogadores do Palmeiras não colocaram, não pintaram o cabelo para ofender o Edilson. Eles pintaram o cabelo em razão de que ganharam a Libertadores, em razão de que eles puderam relaxar depois de 4 meses de competição. Só isso. E colocar a máscara não foi contra o Corinthians. O Paulo Nunes tira a máscara do calção contra o River. Todos, contra a Portuguesa. Não foi contra o Corinthians. Então ele só falou novamente, só reiterou o ato que ele fez. Felipe, isso já foi... Nós estamos na era do marketing, da mídia e tal. Eu acho que a FIFA devia tomar uma posição e proibir isso, sabe? Porque vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai chegar a um ponto que fica insuportável. Você não tem limite, ser humano não tem limite. A gente não sabe onde vai terminar isso. Zagallo não está arrependido. Não, ele quis dizer que futebol arte foi o que ele fez. Embaixada, botou nas costas, botou na cabeça. Isso não é futebol arte, isso é deboche. Futebol arte foi o que ele fez. As jogadas individuais, os gols. Aí sim, aí é o futebol arte. Agora, a consequência disso tudo, né, só aconteceu pelo deboche que ele fez. É o que eu entendi ele falar ali nesse momento, é que é o futebol arte, quer dizer, aquilo que ele botou nas costas, equilibrou. Não, aí não é por aí. Oswaldo, e aí? É uma pessoa que tenha consciência, que cometeu um erro e que termina com uma partida de final de campeonato dessa forma, ele não está no momento de dar uma entrevista e explicar por que ele fez aquilo. É lógico que ele vai pensar, ele vai se refazer, vai botar a cabeça dele no lugar e vai se recompor e vai chegar à conclusão que não foram esses motivos que ele acabou de alegar que o levaram a fazer aquilo. Como é que foi o teu papo com ele no vestiário? No vestiário, cheguei e falei com eles o que eu já tinha dito no campo, que ele tinha errado e que eu ia tirá-lo do jogo. E ele reconheceu que errou? Reconheceu, claro que reconheceu. Já no vestiário, com a cabeça mais fresca, tanto que ele falou para mim: professor, eu vou me embora, não vou dar declaração nenhuma. Eu digo, é melhor você vai para casa, se recompõe e depois, mais tarde, você se explique. Queria ouvir o Luxemburgo de novo. É importante porque é exclusivo da Rede Bandeirantes. Oswaldo, você quando recebeu o telefonema do Valdir de Moraes, que é da Comissão Técnica da CBF... Onde o sangue está fervendo, jogando futebol, não se tem o domínio completo, não. Foi uma situação que ninguém imaginava, ninguém queria e ninguém quer. E a gente já falou diversas vezes que a gente pede desculpas da nossa parte ao público por alguns gestos aí que não precisavam acontecer nesse final, mas que devido a todos os acontecimentos aconteceram e não tem o que agora, não pode agora esconder, não pode tapar. Você acha que o Palmeiras teve uma parcela de culpa nessa provocação, até pelo clima criado antes das partidas? Olha, para mim não me contradizer amanhã, eu prefiro me abster nesse momento, e no momento que eu estiver mais equilibrado, sem essa vibração de comemoração do título. Vocês estão vendo o que está se passando aqui atrás de mim? Não é o momento de eu emitir opinião a respeito. Peço desculpas e num outro momento a gente volta a falar disso. Fala do teu momento no Corinthians agora, Oswaldo. O que significa isso? Até para sua continuidade, né? Apesar dos pesares, é um momento maravilhoso. Eu realmente me sinto felicíssimo. Espero poder dar continuidade ao meu trabalho. E quero agradecer de público ao homem que acreditou no meu trabalho e que é o principal responsável por eu estar aqui, que é o senhor Vanderlei Luxemburgo.
Obrigado. Tá certo, Oswaldo. E no pique agora, a importantíssima mensagem do Chico Lang sobre a Faster. É por aí, 22. Quantos né? gostam do Marcelinho lá? Ah, não fiz essa enquete lá, não. Mas o Ibope dele lá é bom, não? Não toquei nesse assunto. Isso é mais entre Corinthians e Palmeiras. Até mas porque então eu vou fazer a pesquisa com você. Por que você nunca convocou o Marcelinho do Rio? Não, ele foi convocado uma vez. Não, mas... Ele foi convocado uma vez. Uma questão de esquema. Ele não foi chamado em questão de esquema. Porque o Marcelinho, ele começou jogando na ponta de lança, depois ele foi fazendo o quarto homem pela direita, e a seleção brasileira estava armada de uma maneira diferente. Então, para ele fazer o 1 que eu queria, essa função, ele não estava preparado para fazer isso, porque ele joga pela direita. Eu gosto, como jogador, eu acho ele altamente técnico, é bom jogador, mas dentro da esquematização que estava, ele não encaixava dentro do plano tático que estava sendo realizado. Somente por isso, mas que ele é bom jogador, é excelente jogador, é. Já você, Parreira, não pôde convocar o Marcelinho, porque o Marcelinho, no teu tempo, ele não era uma estrela ainda. Ele começou a aparecer em 94, aliás, uma grande contratação do Corinthians na época do Mário Sérgio. Agora, o Edilson você convocou, né? Cheguei a convocá-lo 2 ou 3 vezes, ele chegou a jogar. Mas ele era ponta de lance e nós tínhamos, naquele momento, jogadores com mais peso do que ele. Ô, Filipão, não está havendo muito ódio envolvendo os clubes aqui de São Paulo? Eu lembro até quando o Carpegiani esteve aqui, porque é o seguinte, ó, o Carpegiani, que é gaúcho como você ficou bravo com ele porque o França fez olé em cima do Kleber, o Kleber estava bravo com o França. Não é envolvendo só você, não, todos os clubes. Por que há esse clima terrível Não há um clima, não é isso que eu estou falando. O olé não dá para ter, não é entre profissionais, não pode existir isso. Segundo lugar, Milton, essa semana nós passamos a semana toda dizendo que não era verdade que a comissão técnica, que os jogadores do Corinthians torceriam para o Deportivo. Por quê? Nós conhecemos as pessoas da comissão técnica, nós conhecemos alguns jogadores do Corinthians, eles sabem que a vitória do Palmeiras não é uma vitória somente do Palmeiras, é uma vitória do futebol brasileiro. Sendo uma vitória do futebol brasileiro, todo mundo vai ganhar com isso, não só os jogadores do Palmeiras. Porque amanhã um jogador do Corinthians que sai transacionado para outro time vai valorizado porque o futebol brasileiro tem o campeão da América. Quer dizer, todo mundo sabe. Então, claro que ninguém vai ser bobo de dizer assim, não, eu vou torcer pelo Palmeiras. Claro que não. E nem um jogador faria isso. A gente entende. Mas é o que a gente tinha passado para a imprensa. Toda semana eu passei para a imprensa isso que o Oswaldo está falando. Não, eles não estão torcendo da boca para fora. Mas eles estão torcendo de coração para que o Palmeiras ganhe. É bom para todo mundo. Para não ter ânimos acirrados, para não levar... Nós só temos que aproveitar a oportunidade que ele está falando do jogo para parabenizá-lo, né? Porque quando ele colocou o Evair e tirou o Arce, muita gente meteu o mal em cima. E foi uma atitude correta, taticamente, porque o Júnior estava jogando, e eu acho um jogador excepcional, mas ele estava sendo muito bem marcado pelo aquele setor, né? E a entrada do Euler e do Evair deram outra consistência pelo lado esquerdo, houve mais jogadas e foi por ali que ele acabou conquistando. Eu digo por ali, porque ele é o responsável, foi ele que mudou, né? E mudar, falar antes é fácil, né? Mas no momento foi uma decisão importante e o que ele fez e ganhou o jogo na mudança, colocando o Euler em cima daquele lateral. Aí teve mais jogada de dois em cima de um, Júnior com o Euler, e saíram as jogadas que concretizaram com a vitória de 2-1, que deu a prorrogação para os pênaltis. Eu aproveito a oportunidade para felicitá-lo pela brilhante vitória. Aliás, tem outro vencedor por pênalti. Só um minuto, eu tenho o Edilson na linha. Atenção, Filipão, eu tenho o Edilson na linha, que estaria no bairro do Tatuapé. Ele falou gravado depois do jogo. O Oswaldo de Oliveira falou a respeito dele também. Nós estamos analisando o Edilson, que acaba de ser cortado da seleção brasileira. Meu caro Edilson, Milton Neves, boa noite. Boa noite, Milton. Eu tô aqui em casa, né? Agora aqui com meu filho, com minha esposa. Meu amigo Vampeta está aqui também do meu lado. Triste com a situação, né? Com o que aconteceu, o meu corte. Acho que no melhor momento, assim, da minha carreira, aconteceu um episódio como esse.
Eu acho que, independente de qualquer coisa, nós somos seres humanos, assim, e estamos sujeitos a erros, né? Acertos e erros também, né? Eu acho que a minha atitude foi a atitude errada, por ter menosprezado a equipe do Palmeiras. Eu acho que até a minha maneira de jogar, de ser um cara irreverente, talvez tenha ajudado para eu cometer esse erro, entendeu? E eu acho que eu entendo também a atitude do pessoal do Palmeiras, né, que ficou nervoso e vieram para cima de mim. Mas eu nunca procurei dar uma de santo, de fazer coisa e ficar pedindo desculpa, ficar dizendo que errou. Eu sou muito sincero quando eu erro, eu assumo meus erros, entendeu? Sobre a minha dispensa da seleção brasileira, eu acho que se você for olhar e for analisar pela situação que o Vanderlei preza mesmo a disciplina, né? Eu também concordo com ele, tá? Pela minha saída da seleção brasileira. Só me resta trabalhar pra caramba, mais ainda, esquecer isso tudo aí, continuar jogando, continuar mostrando meu futebol, aquilo que eu sei fazer, para que eu possa recuperar as minhas condições. Eu nunca fui um cara de criar confusão, nem de menosprezar ninguém, nunca aconteceu isso comigo. E, sei lá, aconteceu, tudo tem sua primeira vez. E, assim, eu também não acho certo o que aconteceu, os jogadores do Palmeiras ter vindo para cima de mim, que de repente se eles tivessem contido os ânimos, as coisas poderiam não ter acontecido nada, a briga, o meu revide, nem coisa nenhuma. E dizer, eu estou assistindo o seu programa aqui, eu vi o comentário de todos os técnicos aí, né, que estão participando do seu programa. Achei algumas coisas interessantes, algumas coisas muito pesadas a meu respeito, entendeu? Alguns treinadores aí me conhecem, o Parreira me conhece, o Zagallo, o professor Oswaldo, o Filipão não, que eu nunca trabalhei assim com ele, mas é um cara que eu admiro bastante. Semana até rolou polêmica de que ele tinha falado que eu tinha falado demais, essas coisas todas, entendeu? De repente, quando você está do lado de cá, você é envolvido também pelo repórter sobre notícias que vêm do outro lado, e acaba você mandando do outro lado e de repente chega tudo desviado as notícias, né? Eu fiz questão de ligar para o seu programa, de participar do seu programa, entendeu? Porque eu não quero ser nunca tido como um jogador polêmico, entendeu? E, sei lá, estou assumindo o meu erro, como eu sempre assumi meus erros, entendeu? Sempre falei aquilo que eu achava, que isso faz parte da minha personalidade. E só me resta continuar trabalhando, e meu sonho, lógico, é permanecer na seleção brasileira. E alguns jogadores já foram perdoados por ter feito ato de indisciplina na seleção brasileira, como o Leonardo, como o próprio Romário, e de repente estão na seleção brasileira, são jogadores sempre convocados. E eu fiz essa atitude no meu clube, no Palmeiras, não foi nem na seleção, que é uma outra história, e de repente estou sendo punido, estou sendo cortado, mas estou tranquilo e peço desculpas aí pelo erro. Não foi para querer criar conflitos entre torcidas, entre jogadores, entre nada. Aconteceu e espero, entendeu, a partir de agora, que isso seja de exemplo para a minha vida. Muito obrigado, Edilson, pela audiência, você acompanhando o Super Técnico aqui pela Rede Bandeirantes Televisão. E eu também o critiquei, e parabéns por sua categoria, você mantém o nível, que é a tradição já desse programa que nasce e que toma conta do noticiário esportivo brasileiro, graças ao talento dos técnicos que aqui vêm. Meu caro Oswaldo de Oliveira, gostaria que você, e pediria ao Edilson que batesse bola rapidamente, para que cada técnico fale com você também. Muito obrigado por ter telefonado para cá. Oswaldo, o que você diria para o teu jogador? Inclusive, eu não sei, o Toninho Neves, Hélio Silliman, se eu posso colocar o Luxemburgo de novo, para que a gente acompanhe, que ele falou do Edilson. Mas antes, o técnico dele fala com o seu jogador, que foi cortado e que a Bandeirantes coloca em contato agora. Por favor. Bom, esse é o Edilson que eu conheço, é a pessoa que eu estou habituado a lidar diuturnamente no clube, e essa expressão dele, lamentando o fato que ocorreu, eu acho que não o redime, mas pelo menos recoloca a opinião pública diante de uma situação
que mostra bem qual foi a intenção dele. Ele jamais teria tentado criar um clima de violência como acabou acontecendo. Pois não. E aí, Edilson, o que você pode falar para o seu técnico? Eu conversei com o Oswaldo, né, depois do jogo, e já tinha colocado para ele, né, que eu tinha errado em ter provocado, né, a equipe do Palmeiras. Eu, como sou um dos jogadores também, líder da equipe do Corinthians também, que tem uma certa liderança dentro do grupo, fiquei chateado com algumas declarações feitas no meio da semana de alguns jogadores do Palmeiras, e talvez isso tenha me levado a fazer isso, que é coisa errada também, eu me condeno por isso. Mas minha carreira não para por aí, né? Eu tenho que continuar trabalhando, me dedicando, fazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu sei fazer, né? Que é jogar futebol. E vou me dedicar ao Corinthians mais ainda e poder voltar por cima para a seleção. Certo, Edilson. Então, o Parreira e Zagallo, 2 técnicos campeões do mundo. Gostaria que vocês dois, de forma resumida, dessem conselhos ao Edilson, que está vivendo uma noite terrível, e a Rede Bandeirantes Televisão, com exclusividade com o Edilson, está toda a imprensa atrás dele e está ao vivo aqui. O que você diria para ele em conselhos? Eu acho que foi um depoimento equilibrado, depois do jogo, já passou algum tempo, sensato, e o mais importante foi que ele reconheceu o erro, o que poderia ter sido o desdobramento disso tudo, a violência que poderia ter sido causada. Ele não é um jogador violento e eu acho que ele vai botar a cabeça no lugar, 24 horas, uma noite de repouso, vai fazer com que ele reflita e reflexione para o futuro. E o mais importante é que ele reconhece que cometeu esse erro, que o Vanderlei está certo em puni-lo, mas que ele continue trabalhando para que ele volte à seleção. Talento não falta e foi uma pena porque ele vivia desde o ano passado, quando o Corinthians foi campeão brasileiro, quando o Vanderlei era treinador dele, ele vive o melhor momento da carreira dele. Zagallo. Que sirva de lição o que ocorreu, né? Que não cometa mais esses atos e que o próprio Luxemburgo reflita a atitude de hoje para não prejudicar esse atleta futuramente. E o Arilson um dia pisou na bola com a seleção brasileira, o Edilson está na escuta, o Filipão tem uma mensagem para ele também, nunca mais voltou para a seleção, foi a pior coisa que o Arilson do Grêmio fez na vida. Mas aí é bom falar que o Arilson estava dentro da seleção e fugiu. Isso foi uma vergonha. Isso é uma atitude, não temos palavras para... Não tem nada a ver com o que aconteceu hoje. É diferente. Meu caro Filipão, você, depois dessa humildade do Edilson, você continua com a tua tese e a gente respeita, porque você é muito transparente, falei isso para a revista Veja, a seu respeito hoje. Você continua com a ideia de que não gostaria de trabalhar nunca com o Marcelinho e com o Edilson? Não, mas não é por causa não é porque eu tenho ouvido ele agora na televisão que vai mudar o que eu penso dele. Continua. Eu, inclusive, não tenho nada a falar para ele, não tenho conselho nenhum, não tenho nada a dizer para ele. E o René Simões, que é mais um técnico, manda a seguinte mensagem, meu caro Edilson, exclusivo ao vivo aqui na Rede Bandeirantes Televisão no Super Técnico. Eu condenei a atitude do Edilson, falta de respeito, mas nós não podemos esquecer da falta de equilíbrio do Júnior e do Paulo Nunes também. Faça um resumo do que você ouviu do Zagallo, meu caro Edilson, do Parreira, do Filipão e do René Simões também. Por favor, Edilson. Olha, eu não assisti o teu programa, eu gostaria de ouvir o comentário do Luiz Felipe, né? Porque eu não ouvi o comentário que ele fez a meu respeito e a respeito do Marcelinho. Não sei se ele falou que não queria que eu jogasse, né, no time dele, nem eu, nem o Marcelinho. Eu vou explicar então, o Filipão. Eu gostaria de ouvir dele, se fosse possível, porque eu aí, ouvindo dele, eu poderia fazer algum comentário em cima. Pois não, Filipão. Indagado, perguntado por ti se gostaria de que você, Edilson, trabalhasse comigo ou jogasse no meu time, eu disse que não gostaria. E a respeito do Marcelinho, a mesma coisa. Eu perguntei ao Luiz Felipe Scolari, como apresentador do programa, Edilson, Filipão, você gostaria de ter o Edilson no teu time? Ele falou, não, nunca dirigi, não quero dirigir. E o Marcelinho Rui, também não quero. Foi isso que ele falou, Edilson. Não, respeito a opinião do Filipão, ele é dos grandes treinadores que a gente tem no Brasil, não precisa nem estar falando disso, né? Eu, sei lá, não tenho, assim, nada para falar, porque isso é questão de gosto. Às vezes você gosta de um jogador, às vezes você gosta do estilo de outro jogador, né? Talvez o Filipão, por ser gaúcho, um cara que gosta muito de jogadores que usa muito a força física, o porte físico para ganhar as bolas,
atacante principalmente, não goste da característica do meu futebol. Mas isso é questão de gosto, eu respeito a opinião dele. Pois não, meu caro Edilson, muito boa noite para você, mas eu tenho que te dar mais uma informação que o Filipão esqueceu de dizer. O único aqui que não cortaria você da seleção brasileira chama-se Luiz Felipe Scolari. Ele não cortaria você. E eu tenho uma última pergunta. Você gostaria de ser dirigido pelo Scolari? Olha, pelo estilo que o Luiz Felipe trabalha, não, né? Porque o estilo que ele gosta de jogador, eu não sou do estilo que ele gosta. Então, não gosto muito do estilo dele, que usa muito a força física. Gosto de estilo de outro tipo de treinador. Como é questão de gosto, ele tem um dele, eu tenho o meu, e vamos respeitar o outro. Tá certo. Tá certo, Filipão? Eu gosto do estilo truculento do Paulo Nunes. Como que é? Eu gosto do estilo truculento do Paulo Nunes. Não, cada um tem questão de gosto, né? Cada um é questão de gosto. Talvez você seja um dos únicos que prefere o Paulo Nunes e não me prefere. Bom, eu tenho a impressão que o Parreira, o Zagallo fica morrendo da risada aqui, o Zagallo. Meu caro Edilson, muito obrigado pela audiência do Super Técnico, que toma conta dos programas esportivos na televisão brasileira, o novo programa esportivo da TV brasileira. Muito obrigado a você, que você nunca mais dê essa pisada de bola, mas você tem muito talento, tenho certeza que você vai ter muita bola, vai fazer muito gol na vida ainda. Edilson, muito obrigado, sorria, você tá na Bahia. Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade de poder tá me expressando, talvez até me redimindo aí de algumas coisas. E estou em casa, qualquer coisa dispõe. Muito obrigado. Então a Rede Bandeirantes mostra para a imprensa onde está o Edilson. Agora é só procurar o Edilson que o Edilson vai falar, né, Parreira? Verdade, leia-se nas entrelinhas. Então. Filipão e Marcelo. E eu acabei esquecendo da Nereide Nogueira, né, pô? Tá mandando aqui o Regis Policarpo Dias de Monte Belo, do Jardim Carmen, no paraíso do Monte Belo, Homero Vinícius Fernandes Neves. Nereide, querida, alegria da minha vida. Vamos lá, Nereide, por favor, dá o seu e-mail aí para o encontro de vocês, técnicos fera aí do futebol brasileiro. Eu quero parabenizar o Oswaldo, parabenizar toda a comissão técnica do time do Corinthians, que não tem nada a ver com essa confusão toda aí. E dizer que, felizmente, a gente até gostaria de, no final do jogo, perdendo, dar um abraço no Oswaldo, porque o Oswaldo mudou um pouquinho, iniciando uma carreira que ele já vinha batalhando do lado, agora diferentemente, e já alcança seu primeiro título, e para nós é motivo de orgulho e satisfação, porque o Oswaldo é amigo nosso de uns 10, 12 anos atrás do mundo árabe. Mas, ô, Filipão, aliás, Milton, mundo árabe, que eu segui os passos do Zagallo no Kuwait, que o Parreira depois... Que o Oswaldo, seleção do Veja bem, tudo Escuta, assim. Filipão, tô vendo que você tá sorridente, você que é um técnico fantástico. Por que você não levanta, então, não dá esse abraço no Oswaldo de Oliveira agora que você não pôde dar no campo porque quebrou o pau lá? Só se for agora. Vamos dar um abraço aqui. Vamos dar faixa para eles aí. Recado pelo Paulo que eu não pude te encontrar antes. Parabéns. Eu torci muito para você. Eu queria que vocês ficassem de frente à câmera aí, porque, por favor, nós sentimos também, gente, hoje... Porque o Filipão é isso mesmo, o Filipão fala mesmo. E o Oswaldo é low profile e tal, mas ele deu estocadas no Filipão e vice-versa. Então fica muito bonito, porque vocês dois abraçando, com dois testemunhos aí de dois técnicos campeões do mundo, fica importante, porque assim, Filipão, a torcida do Palmeiras vai parar de brigar com a do Corinthians, a do Corinthians do Palmeiras. Mas o importante é isso. Nem eu quero isso, nem o Oswaldo quer isso, pode ter certeza. O que nós queremos é que se jogue futebol tranquilo, na bola, vence o melhor. Ganhou o Corinthians, maravilha, nós vamos bater palma, nós não queremos confusão nenhuma, meu. Eu queria botar a faixa de campeão da Libertadores da América em você, com o Zagallo colocando a faixa em você. Tá bom, o Zagallo colocando a faixa em você. Ótimo. Que dê a faixa de campeão da Libertadores da América, por favor, com o Zagallo colocando do Luiz Felipe Scolari. Porque daqui a pouco o Zagallo vai colocar a faixa de campeão da Libertadores em você, e o Parreira vai botar a faixa de campeão paulista no seu filhote. Escuta, né? E a faixa do fair play da Portuguesa que foi aqui, que tomou menos cartão? Mas a Portuguesa... disciplina, rapaz, é disciplina. Não, vai ser agora, vai ser agora. Vamos, só um minuto, Hélio Silima, por gentileza. Meu Filipão, você vai receber a faixa. É mole, você é campeão da Libertadores América, tá aqui a Nereide, campeão da Libertadores da América, olha aí. Acho que é aqui, viu, Zé? Sim.
Não estou É acostumado. um momento bonito, um técnico Ao contrário. campeão. O Zagallo nunca colocou faixa de campeão na vida, então ele não sabe colocar, eles só colocam nele. Aqui, tá certo. Agora entendeu? tá certo, tá Aqui, ó. certo. E o Filipão que vai isso. fazer o programa até o final como técnico campeão da Libertadores. E aquele cumprimento Valeu, aí, um abraço. bonito. Parabéns. E o Parreira, a faixa Foi um para a prazer muito câmera lá, grande. por favor. Meu ex-aluno, meu ex-atleta de 30 anos atrás. Hoje eu vejo iniciando uma carreira de uma maneira brilhante, já no primeiro ano de profissional, com um título importante que é o de campeão paulista. Parabéns e que venham muitos depois desse. Muito obrigado. Que beleza, tá vendo aí? 2 técnicos campeões do mundo, homenageando a 2 técnicos campeões nesta semana, acontecendo tudo ao vivo aqui no Super Técnico pela Rede Bandeirantes Televisão. Vocês aí que estão aqui acompanhando também, vamos aplaudir, porque com esse apoio de 2 técnicos campeões do mundo e 2 grandes técnicos campeões hoje, na semana aqui no futebol brasileiro, parabéns, um momento muito bonito, nós voltaremos já, porque tem mais Super Técnico, e eles vão devidamente enfaixados tocar a bola até o final, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltaremos com o Super Técnico pela Rede Bandeirantes Televisão, e muito obrigado a todos pela grande audiência em todo o Brasil. Até já!